Meninas, como vocês estão? Tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas ao nosso bate-papo, a nossa conversa de mulheres, que acontece aqui pelo Instagram às terças-feiras. Fico muito feliz de receber vocês aqui. Hoje nós vamos ter uma conversa bem agradável, tá? Então eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade de participar, de dar a opinião de vocês. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que durante a semana eu me lembrei de uma música do Geraldo Vandré, uma música assim que marcou uma época e que quem é como eu 50 a mais vai lembrar bastante dessa música, que fala sobre o caminhar, cantar e seguir a canção. Mas vou fazer uma pequena adaptação à letra dessa música pra gente falar aqui sobre assuntos de mulheres, né? Como a gente tem conversado. E nós vamos falar hoje sobre caminhar, cantar e seguir a missão. Tá? Então eu vou fazer essa adaptaçãozinha aqui pra gente refletir um pouquinho. A Raiz entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Eu vou estar encaminhando aqui o aviãozinho, tá, meninas? Gostaria que vocês fizessem isso para as amigas de vocês, para que elas também, mesmo não estando online, elas possam ver depois, né? Esse nosso bate-papo aqui, que tem sido assim muito bacana, esse retorno que eu tenho recebido de vocês. Fico muito feliz por vocês estarem presentes, acompanhar meu trabalho, torcerem, divulgarem as minhas mentorandas. Fico muito feliz de vocês estarem aqui participando, tá? Sejam todas muito bem-vindas. Então, meninas, como vocês sabem, eu sou Ilma Piemonte, trabalho na área da saúde, sou assistente social de formação. E tenho mestrado em saúde da família, e isso eu tenho me dedicado, né, a estudar, a compreender melhor as relações, principalmente das mulheres, os comportamentos que elas apresentam. Muitas delas, né, com dor, sofrimento. Oi, Sônia, boa noite, seja bem-vinda. Sônia é sempre presente aqui, muito obrigada, tá? E aí, meninas, o que acontece? A gente percebe, né, nesse dia a dia, no meu trabalho, nos atendimentos que eu faço, nas mentorias, que existe ainda muito sofrimento, muita dor. E quando essas mulheres chegam até mim, de alguma forma, seja por um adoecimento, seja para uma dúvida. A Duda, seja bem-vinda! Muito obrigada, meninas, por vocês estarem aqui. Então, essa dor, esse sofrimento que a maioria das mulheres traz para mim, né, de uma certa demanda, vamos dizer assim, elas têm em comum, né, algo relacionado a essa dor, a esse sentimento, às vezes, de impotência, esgotamento, relacionamentos mal resolvidos. Então, tudo isso que a gente acaba se deparando no dia a dia nos faz a refletir, sabe? A gente começa a pensar e falar, olha, o que está acontecendo? Claro que hoje, né, com o mundo da informação, claro que com, assim, a facilidade que a gente tem de compreender as coisas, dos conhecimentos chegar até nós, né? Então, por exemplo, hoje você tem acesso a canais que te auxilia no conhecimento, no como fazer, numa receita, em dicas, né? E isso é muito acessível. As pessoas hoje conseguem acompanhar, né, essa evolução, mas ao mesmo tempo parece que, apesar da informação, a gente ainda sofre,
né, de muitas dores, de muitos sentimentos de amargura, de tristeza, de solidão, né? Eu atendo muitas mulheres em situação de vulnerabilidade emocional, de abandono, de depressão, né? Tamanha ansiedade que às vezes também acomete as mulheres em função dessa sobrevivência, dessa corrida desenfreada, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade que acaba atropelando literalmente a gente no sentido de ter, de possuir, de comprar, né? Principalmente no caso das mulheres, com essa exigência, né, velada de você, do belo, né? De você ter essa preocupação excessiva com a aparência, né? Com a sua forma de vestir, de estar sempre na moda, sempre com algo novo. Então, essa exigência que às vezes até as próprias mulheres, entre nós mesmo, acontece, né? Quem nunca, e que comentou, né? A gente vê as amigas, né? Tipo assim, nossa, você viu a fulana mal vestida? Ai, você viu a ciclana, né? Não estava vestida apropriadamente. Olha a roupa dela. Olha, né? Então a gente acaba. E isso é cultural, tá, gente? Não tô aqui jogando pedra. Mas muitas mulheres ainda apresentam esse tipo de comportamento e que acaba, de uma certa forma, aumentando essa exigência. Ah, Cristina, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Fiquei à vontade, tá, gente? Nós vamos fazendo esse nosso bate-papo aqui, mas você pode dar sua opinião. Eu fico super tranquila, amo quando vocês participam, vocês trazem exemplos, tá? Então fiquem muito à vontade, né? As minhas mentorandas, principalmente, muitas delas a gente já conversou sobre isso, né? Sobre essa nossa caminhada, né? E como eu dizia no começo, a caminhada, muitas vezes, ela é penosa. Não significa que a gente tem alegria sempre ou tristeza sempre, né? A nossa vida, ela acaba oscilando entre momentos bons, momentos difíceis, momentos não tão bons, né? E momentos extremamente alegres e felizes. E isso é viver. Viver é ter alegria, ter tristeza, ter decepções, né? Porque às vezes acaba que mesmo a gente, como eu falei, 50 a mais, dessa geração anterior, a gente às vezes quer poupar o sofrimento, né? A gente não aceita, não lida muito bem com as dores, com as angústias. E aí essa música que eu tava me referindo me fez lembrar exatamente isso, que nessa caminhada, às vezes a gente tem que seguir cantando, apesar da dor, apesar da tristeza, apesar da decepção, né? Então a nossa caminhada, ela precisa ser caminhando, cantando e a adaptação que eu fiz seguindo a missão. Por quê? Muitas vezes a gente não sabe muito bem qual a nossa missão, qual o nosso propósito, sabe? Então eu gostaria de trazer essa reflexão aqui para vocês hoje. Qual a missão que eu tenho enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, né? Ah, a Duda tá perguntando qual a música. Eu falei no começo que eu me lembrei daquela música Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção, né? É uma música do Geraldo Vandré. Mas eu tava lembrando dessa música e eu fiz uma adaptação pra gente refletir aqui. Caminhando, cantando e seguindo a missão, né? Então, qual a minha missão?
né? Nessa minha caminhada de alegrias e tristezas, né? Como é importante a gente seguir cantando, mesmo na dor, sabe? Porque quando a gente canta, quando a gente expressa, né, o nosso sentimento interno, aquele que fica guardado, né? Quantas canções que às vezes a gente nos vem à memória, né? Eu sou dessas. De manhã, às vezes eu tô indo de carro e lembro de uma música e canto. Sabe aquilo? Quem canta seus males espanta, né? Minha avó dizia isso. Então é muito importante isso, sabe? Aí você pode falar, ai, mas eu não tenho motivos para cantar. Você não tá entendendo, né? Eu atendo mulheres em situações assim de muita tristeza, de muita dor, que realmente, aparentemente, elas não têm motivo nenhum para cantar, para sorrir, para continuar a caminhada, né? Algumas pensam até em desistir, né? A gente já falou sobre isso aqui. Mas o segredo é esse, né? Caminhando, cantando e seguindo a missão. Porque quando você sabe da sua missão, você tem compreensão de que você tem algo, né, a contribuir nesse mundo, que você tem algo que faz a diferença neste mundo, né, seja em que área for. Esses dias a gente estava com um grupo de pessoas e a gente estava num trabalho voluntário. E no trabalho voluntário tem que fazer ali o que, né, naquele momento, as tarefas, né, divididas, cada um faz um pouquinho e para concluir aquela tarefa. E a gente, sabe, assim, eu comecei a perceber exatamente isso, as habilidades de cada um, a importância de cada um naquele processo, né, quase que de fábrica, um faz um pouquinho, que passa para o outro, que termina, que dá um toque final, que arruma a mesa, que põe, entendeu? Então, às vezes a gente, por não ter clareza dessa missão, a gente fica meio perdido. E aí é muito difícil a caminhada. A caminhada parece que você fica em círculos, né? Mas quando você tem clareza da sua missão, você caminha, você canta. Por quê? Porque você sabe, né? Isso é uma alegria interna sua de que vai dar certo. Que tá difícil agora, mas vai dar certo. Você tem uma meta a cumprir lá na frente, que é o seu propósito, sabe? Então, eu tenho sempre falado aqui, né, que independente da sua crença, independente do que você acredita para você e você vive do ponto de vista espiritual, mas uma coisa é fato, né? A gente precisa, né, da nossa complementação espiritual, né? Nós somos seres que se completam à medida que eu tenho a espiritualidade, né, na minha vida. E aí eu me lembrei, sabe, dessa música e fiquei assim, refletindo sobre ela. E eu me lembrei também que na época da pandemia teve muito disso, né? Pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que tiveram a Covid e começaram de uma certa forma a refletir qual o sentido da vida, né? E eu gostaria de trazer de novo isso, sabe, à memória. Porque às vezes a gente vai no dia a dia, vai esquecendo disso, né? Ah, já passou a pandemia, já tá tudo bem, voltou tudo ao normal, vida que segue. Ok, mas eu acho que nesse aprendizado, né, dos últimos anos com relação ao que vale a pena de fato, né? Eu me lembro que muita gente fazia a seguinte reflexão, né? Para que tanta roupa se eu não tenho aonde ir? Para que tantas joias se eu não tenho aonde usar? Para que tantos sapatos e tantas bolsas se eu não preciso, eu não saio de casa?
né? Eu não posso sair de casa. Não tem para quem mostrar, entre aspas, né? As minhas roupas, os meus sapatos, o que eu tenho, né? E muitas pessoas às vezes passaram dias de pijama dentro de casa, né? Sem nenhuma maquiagem, sem nada. E aí começaram a refletir o sentido da vida, né? O que de fato faz sentido para mim? O que importa para mim, para minha família? Como que eu posso me relacionar melhor com a minha família? E isso a gente não pode esquecer, sabe? Isso deve ser algo que faz parte da nossa caminhada, né? Nessa caminhada de sorrisos, de lágrimas, né? De angústias muitas vezes, de preocupações. Mas o segredo é esse: caminhar, cantar e seguir, segundo Ilma, seguir a missão. Entende? E essa missão, quando ela não é clara, ela deixa as pessoas muito perdidas, muito desorientadas do ponto de vista do que você tem à frente, sabe? Ah, Heloísa, tudo bem, querida? Prazer tê-la aqui. Muito feliz por vê-la aqui. Então, quando a gente não tem essa missão clara, a gente fica nessa forma, sabe assim, parece que andando em círculos e sem muito sentido a nossa vida. Mas quando a gente tem clareza dessa missão, por mais que venha as dificuldades, por mais que venha as tristezas, mas você sabe que você está caminhando para algo além do que você está vivendo aqui, né? Quando você sabe que o seu propósito, né, como eu falei, como mãe, como esposa, como profissional, como amiga, como, não sei, na sua comunidade, né, que você participa, né, como eu disse, da questão mais espiritual, quando você tem essa clareza, você fala, não, vai passar. Não, isso é só uma fase. E isso te anima mais, né? Te dá um gás para você continuar a sua caminhada, né? Por isso que eu me lembrei sabe, dessa música e pensando assim, né? Puxa, que legal quando a gente caminha cantando, né? Por mais que às vezes as lágrimas estão caindo, mas internamente você tá cantando. Por quê? Porque você tem em você uma gratidão. Você tem em você a certeza de que a sua missão precisa ser cumprida. E só você vai fazer essa diferença. Porque nós somos únicos. Cada uma de nós somos únicas. Temos habilidades e características próprias que fazem a diferença. Entende? E, por exemplo, se eu fosse sozinha no mundo, seria muito chato. Então, a gente precisa um dos outros, né? Porque daí a minha capacidade, com a capacidade da Maria, da Joana, da Heloísa, da Sônia, né? Juntando tudo isso, a gente consegue uma vida mais feliz, um mundo mais feliz, mais tranquilo, mais generoso. Porque às vezes a gente também tem a tendência da crítica, né? E as pessoas são muito chatas. E as pessoas... Mas o que eu estou fazendo para que esse mundo seja melhor? O que eu estou fazendo, né? Qual a minha parte para que eu também contribua para uma caminhada mais feliz, né? Então, gente, eu sempre gosto de trazer essas caraminholas mesmo, sabe? Pra gente começar a entender que tudo nessa vida, mesmo as tristezas, tem um propósito. E aí, a vantagem da gente
continuar a caminhada cantando. Entende? Porque senão vai ser só tristeza, só choro. Mas quando eu entendo que nessa caminhada tudo faz parte, tudo se encaixa como um quebra-cabeça, eu começo a entender o meu propósito. E eu começo a ver que, de repente, algo que eu estou passando pode ajudar outras mulheres, outras pessoas, a minha vizinha, a minha tia, a minha mãe, que não teve a oportunidade que eu tenho. Né? Então, de uma certa forma, essa caminhada, ela contribui, né? Sim, Duda, cada um tem que fazer a sua parte, isso mesmo, né? Por quê? Porque no somatório, nós construímos um mundo mais feliz, mais alegre, né? E por mais que a dor seja intensa, parece que quando a gente canta, né, no sentido de ter essa gratidão, de expressar essa nossa alegria pela vida, não pelo que eu estou vivendo, né? Porque às vezes o que eu estou vivendo não é muito agradável, né? Ah, Dalgisa, tudo bem, querida? Muita gente de fora hoje aqui, hein? De outras cidades, do Mato Grosso, do Paraná. Fico muito feliz com a presença de vocês. E que bom que vocês também estão participando e podendo transmitir esses conteúdos aí onde vocês moram. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. Obrigada, gratidão por compartilhar. Então, essa alegria, né, do cantar, da gratidão que a gente tem pela vida, deixa a caminhada mais leve. Porque nem sempre a caminhada é muito plana, né? Às vezes a gente tem que subir umas ladeiras, a gente tem pedras pelo caminho, às vezes a gente tem uma planície, um asfalto bom, né? E isso é a vida. A vida é composta disso, né? A Duda falando aqui, cada um tem que fazer a sua parte. Sim, a gente soma, né, a nossa parte, mas quando a gente tá nessa caminhada sorrindo, cantando, isso contamina também as pessoas que estão no meu entorno. Porque senão a gente entra nessa fase de queixas, de reclamações, de tristeza, de desesperança, e isso é muito ruim. Isso torna a caminhada muito triste, muito angustiante. Sabe? Então eu te encorajo, sabe? Mulheres, vamos lá. Vamos caminhar, vamos estar sorrindo, vamos estar cantando, né? Principalmente nos momentos difíceis. Faça esse exercício. Ah, Rosana, seja bem-vinda, querida. Faça esse exercício de caminhar, cantando e olhando para a sua missão. Sabe? Esse recado que eu quero, assim, deixar bem claro para vocês e que você, durante a semana, reflita, olhe para suas dores, olhe para sua missão. Ai, Ilma, eu não sei minha missão. Ótimo, não está perdido. Como é importante a gente descobrir a nossa missão. Então, se você ainda não sabe qual é a sua missão, você comece a olhar para suas atitudes, comece a olhar para suas habilidades, para suas potencialidades que só você tem, para que você consiga entrar nessa direção, nesse caminho da sua missão. Eu lembro que quando eu iniciei esse trabalho com mulheres, assim, de uma forma digital, né? Eu já atendo mulheres há muito tempo, desde a minha formação, né? Que é de assistente social, então eu sempre atendi famílias e mulheres. Isso faz parte, é inerente à minha profissão. Mas no começo eu tinha, assim, uma visão mais... Como que eu posso dizer?
mais mecânica, sabe? Do sentido assim, é inerente à minha profissão, vou atender, logo, né, cumprir o meu dever profissional. Mas, em meio a essas turbulências que as mulheres me traziam, né, e algumas lambadas na vida também, como mulher, como mãe, como, né, como ser vivente, eu comecei a observar que algo me levava e me direcionava para um cuidado maior com as mulheres. Nesse sentido de acolhimento, de orientação, de aconselhamento. Sabe, esse cuidado de dar a mão para seguir, para levantar. E a Rosana tá aqui, ela sabe do que eu tô falando. E aí, gente, o que acontece? Eu comecei a entender que essa é a minha missão. Que isso faz parte do que eu preciso aprimorar. Que isso faz todo sentido na minha vida. Não apenas profissional. Não apenas porque é o meu trabalho, porque eu estou responsável por esse trabalho, na unidade de saúde que eu trabalho, no momento que eu estou. Mas tipo assim, a hora que eu me aposentar, acabou meu trabalho. Não. Quando a gente tá falando de missão, isso não acaba. Isso não é passageiro. É algo que faz parte, né? Apesar de neste momento eu estar vinculada a uma instituição, de neste momento eu, né, estar executando esse meu trabalho, mas não, hoje eu sei que não é só um trabalho. Que tem algo maior do que apenas um trabalho. Se trata de uma missão. E essa missão, eu me sinto assim muito lisonjeada e muito agradecida a Deus por Ele ter me dado essa missão, né? E ela não vai se acabar quando eu me aposentar. E um dos motivos de eu ter ido para o digital foi compreender essa missão. Porque assim, a princípio, por que entrar no digital? Jéssica, tudo bem, querida? Por que entrar no digital? Né? Eu tenho outras coisas para me fazer, eu tenho minha família, eu poderia estar de perna pro ar, assistindo um programa de TV, vendo um vídeo, assistindo uma série, né? Na terça-feira é ótimo para fazer isso. Mas é algo maior, é algo que faz parte da minha essência. E nessas reflexões, né, nessa caminhada aí da vida, caminhando, cantando, chorando, eu comecei a olhar para minha missão. E essa missão eu quero seguir enquanto eu viver. Eu quero continuar e perseverar nessa missão, que é acolhendo, fazendo mentoria, podendo auxiliar, né, as pessoas no momento da sua dor. Então, porque eu não sou a Ilma se eu não estiver fazendo isso. Se eu negar a minha missão, se eu desistir da minha missão, entende? Então, para que eu consiga me completar, vamos dizer assim, eu preciso disso: caminhar, cantar, seguir e olhar para minha missão. Isso que eu encorajo vocês, tá? Então, se você ainda não tem a sua missão, busque saber qual que é a sua missão. Minha missão, eu amo fazer limpeza, eu amo organizar as coisas. Que ótimo, né?
Tenha a sua casa organizada, receba pessoas. Essa é a sua missão. Essa é a sua contribuição, né, para a humanidade. Ah, Ilma, eu sou uma excelente vendedora. Que ótimo, né? Acolha bem as pessoas. Tenha empatia com as pessoas. O mundo precisa disso, né? Ah, Ilma, eu só sei costurar. Ótimo! Faça a melhor costura. Faça o seu melhor. Crie, inove na sua área. Ah, Ilma, eu não sei. Ah, eu amo desenhar. Seja o melhor desenhista. Eu sei bordar. Ótimo! Né? Eu acho que isso... Ah, Ilma, eu sei fazer bolos. Ótimo! Faça o melhor bolo que você possa fazer. Alegre famílias, né? Traga o sorriso para alguém que vai receber esse bolo, que vai degustar esse bolo e falar que delícia, que bolo diferente. Entendeu? Por quê? Porque essa é a sua missão. E não é pra gente, não é pra mim, mas é pelo outro. O que você pode contribuir para a alegria do outro. Para que o outro também seja feliz, assim como você é. Porque quando a gente está cumprindo a missão da gente, a gente é muito feliz. A gente consegue ter esse momento de alegria, de prazer, de falar, puxa, eu estou muito feliz hoje por ter realizado, né? Por ter concluído esse bolo. E você pode ter certeza que as pessoas que degustarem esse bolo, que usufruírem desse bolo, também vão ficar muito felizes, assim como você ficou ao ver a sua obra concluída, né? E isso é algo, um dom, né, que Deus dá a cada um de nós, né? Então, eu trago essa reflexão para vocês, sabe, como mulheres. Ai, eu não sei do que eu gosto, ai, nada faz sentido. Não. Existe algo em você que te faz sentido, que te dá alegria, que brilha aos seus olhos. Ai, Ilma, olha, como eu gosto de ver a casa limpa, cheirosa. Ok! Às vezes você vai limpar a casa de alguém e essa pessoa vai ficar muito feliz. O dia que tem faxineira em casa, ai, a minha filha ama. Ai, mãe, que delícia chegar em casa, tudo limpinho, tudo arrumadinho. A gente tem a cada 15 dias. E é muito prazeroso. Por quê? Porque a pessoa que faz com amor, faz com carinho, faz para agradar, né? Como missão. Agora, se a pessoa fala assim, ai, que porre, tem que fazer isso todo dia, ai, não vai realizar, né? Ai, a Duda, massoterapeuta, amo fazer massagem nas minhas pacientes. Olha que lindo, né? Ver as pacientes todas felizes, sem dores. Olha que delícia, né? Então, é prazeroso para você e é prazeroso para suas clientes. Olha que legal, né? Por quê? Porque você faz com amor. Essa é a sua missão, tirar a dor das pessoas. Aliviar um estresse, uma enxaqueca. Quem já não teve enxaqueca e sabe o que é? Horrível. Dores pelo corpo, né? Às vezes até pelas suas tristezas, porque a gente já falou aqui sobre isso, né? Sobre o adoecimento, sobre as dores, né? O quanto o emocional está ligado ao nosso adoecimento, né? A gente sempre está falando sobre isso, mas eu sempre volto a falar sobre essa questão do adoecimento, né? Oi, Mai, tudo bem? Ai, que bom tê-la aqui. Sabe? Então a gente precisa ter esse olhar sim para o nosso adoecimento, para as nossas dores. Compreender o que está acontecendo com a gente, né? Então por isso que essa semana foi muito forte isso, sabe? Essa frase. Caminhando, cantando e seguindo, no meu caso, seguindo a missão. Sabe? Quando a gente caminha olhando para nossa missão, né?
as coisas ficam melhores. A gente consegue cantar, a gente consegue sorrir, né? Apesar das dificuldades, né? Sabendo que vai passar. Por quê? Porque eu tenho um propósito maior, uma meta maior a cumprir. Tá bom, meninas? Fico muito feliz por vocês estarem aqui. Obrigada por participarem, tá? Vocês são umas queridas, moram no meu coração. Divulguem esse nosso bate-papo, tá? A gente precisa, né, de conteúdos que são agradáveis, conteúdos que nos acrescentam, né? Então divulga pelo WhatsApp, né? E assim, o quanto é importante a gente ter esse auxílio, né? Essa mentoria que eu faço individual, de acordo com as suas características, de acordo com aquilo que você está precisando naquele momento, tá? Se você ainda não descobriu sua missão, venha comigo, nós podemos trabalhar juntas sobre isso, né? De olhar para suas, né? Para suas demandas, para suas necessidades, né? E juntas a gente descobrir novos caminhos, novas perspectivas, né? Descobrir a sua essência para que você seja ainda mais feliz. Obrigada, Heloísa. Grande beijo para você. Certo, meninas? Então, contem comigo, tá? Vocês conseguem me encontrar aí nas minhas redes sociais, tá? O WhatsApp, tá? O direct, pelo Facebook, no YouTube. Então, assim, divulguem também para as pessoas que precisam estar olhando para isso. Então, se você tem uma amiga, a prima, a vizinha, a tia, né, que precisa olhar para a sua essência, que precisa olhar para o seu propósito, divulga esse conteúdo. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus, grande beijo e até uma próxima oportunidade.